Vamos ver. O Benfica no último ano investiu muito em médios centrais. Este jogador faz a posição 8 e a posição 6. É uma das revelações do futebol dos Países Baixos. O Groningen está no 5º lugar, está a lutar, é surpresa, pelas competições europeias. Está apenas a 3 pontos do terceiro, que é o Ajax, e a 5 do segundo, que é o Feyenoord. É um jogador jovem que não fez o percurso normal, isto é, não foi formado num grande clube, Feyenoord, Ajax, PSV, AZ, nada disso. Não tem internacionalizações. Agora é um jogador com golo, tem 4 golos e 5 assistências por uma equipa modesta, vamos chamar-lhe assim. Creio que, tendo como tem uma cláusula de rescisão baixa no verão, 6 milhões de euros, tudo o que seja mais do que isso, acho que o Benfica está a arriscar. E está a arriscar porquê? Faz agora um ano o Benfica, com outro treinador, é certo, um pedido expresso de Bruno Lage, mas o Benfica investiu 12 milhões no Manu. Teve azar, alucinou-se, mas já está disponível. O Benfica, no verão, investiu 3 milhões no empréstimo ao Aston Villa do Enzo Barrenechea, mais 12 de obrigação de compra, que já se tornou obrigatória. Portanto, 12 ajuda-me, mais 15, dá 27. E o Benfica comprou, por 27 também, Richard Rios, que está lesionado no ombro e não se sabe quando regressa. Portanto, no espaço de um ano, o Benfica investiu 54 milhões de euros em médios. E não estou a falar na dupla que jogou a meio da semana, que foi Barreiro, que chegou a custo zero do Mainz, e ainda Sheldrup. E, portanto, faz-me um bocadinho... Sheldrup, Ostens. Faz-me um bocadinho de confusão que o Benfica tenha como prioridade para este mercado de acerto pontual um jogador médio-centro. Agora, se está a pensar, como por exemplo diz o Rui Borges, que os 2 jogadores que o Sporting contratou para as alas é para o futuro, se está a pensar nisso, provavelmente estará a pensar bem. Tem apenas 22 anos, não o conhecia, fui ver coisas dele. É um jogador muito, muito interessante, que faz várias posições no centro do terreno, mas... E que já é capitão. Mas numa posição em que o Benfica tem 5, 6 jogadores que podem desempenhar este tipo de funções. Poderão dizer, este é melhor. Veremos. Mas poderá ser um sinal, Pedro Sousa, de que Richard Rios está ainda a recuperar e que essa recuperação vai ser demorada? Senão não haveria um interesse no médio, não é? Vamos lá ver. As lesões no ombro têm 2 tipos de tratamento. A tipo de lesão que o Richard Rios teve. Ou é operado, como aconteceu no verão com Jude Bellingham do Real Madrid, ou tratamento conservador. O tratamento conservador normalmente não consegue debelar na totalidade o incómodo que sentem no ombro. Acontece é que estamos a 5 meses da convocatória para o Mundial dos Estados Unidos da América e, portanto, há que conjugar aqui muito os interesses do Benfica, mas muito também aquilo que Richard Rios pensa na sua carreira. Sendo que a equipa médica do Benfica, em consonância com o jogador, decidiu pelo tratamento conservador. Isto poderá demorar 3, 4, 5 semanas, pensava-se que era menos. Se Rezink está o Benfica a pensar nele. Eu acho, ainda ao dia de hoje, que o Ostens é o melhor médio central do Benfica, mas Mourinho pode estar-nos a dizer que quer Rafa de um lado, ou Sudakov de um lado e Ostens do outro, e Rafa no apoio a Pavlidis e que precisa de mais um médio. E que não vê em Barrenechea e Manu jogadores com pedigree para o seu Benfica. É as ilações que eu tiro. Mas antes de avançarmos para Rafa Silva, para percebermos, na tua opinião, se vai jogar como um extremo ou como um segundo avançado, deixa-me perguntar-te se o facto de o Benfica estar agora à procura de um médio, e já falámos também de um nome de um ponta de lança, parece que há aqui oscilações naquilo que diz respeito às pretensões do Benfica. A necessidade primeiro era extremos, agora já temos um ponta de lança, um médio. Parece que o Benfica está a pensar consoante aquilo que vai acontecendo no agora, ou seja, e está a pensar no imediato e não num futuro a longo prazo. No imediato, na questão do Rafa, no Rezink, não é um jogador jovem, não é? Mas o Benfica precisa num ponto de vista de jogadores para o imediato, para resolver problemas, porque estes não resolvem, e precisa de jogadores a pensar no futuro, como tu dizias. Mas tem que incluir aqui a sua formação.
E tem que um dia destes nos dizer que o Neto, que o Banjaki, que o Anísio renovaram o contrato, que ainda não o fizeram. Mas isso é para outra conversa. E, portanto, à tua pergunta, eu creio que o Benfica, há um ano, acrescentou 4 jogadores ao seu plantel. 2 comprados, Manu e Bruma, um com a opção de compra que foi exercida, Dal, e outro sem a opção de compra, Belotti. Agora, acrescentou Rafa e Lopes Cabral, ambos comprados. E já lá vão 11 milhões de euros por aí. E a isto, o Benfica, o ano passado, vendeu 2 jogadores no mercado de janeiro e fez 20 milhões de euros. Best e Royalizer. Até agora não vendeu ninguém. Pode ser que venda Sheldrup. Eu creio que vai vender Sheldrup até ao final do mercado. Há uma proposta do Bruges que não convence o Benfica, mas o jogador está a pressionar muito. O Bruges gosta de comprar barato e vender caro, como acontece, olha, comprou o português Forbes no mercado por 6 milhões ao Ajax e é pouco mais do que isso que era oferecer ao Benfica, 8 mais 3. E, portanto, o Benfica quer 15 milhões de euros por Sheldrup. O Benfica também precisa de fazer mercado de venda. Isto, o que estamos a assistir, é aquilo que Mourinho pensa para o Benfica de futuro. Está-nos a dizer, ao meu ponto de vista, várias coisas. Uma, que o plantel não foi bem configurado ou não estava em consonância com as ideias dele, porque foi um anterior treinador, e está tudo certo, porque Lage também pensou o mesmo. Mourinho a fazer essas escolhas. Porque Lage pensou o mesmo há um ano em relação ao Roger Schmidt. Essa é uma ideia. Mas também nos está a dizer que vai ficar até 2027. Porque não vão estar agora aqui a acertar um plantel e depois chega a maio, vem outro treinador e lá vêm mais 4 ou 5 jogadores e lá vão sair mais 4 ou 5. E isto não tem cura. Isto não tem cura, Pedro, assim. A verdade é que José Mourinho tem acabado por ter também aqui um peso no balneário do Benfica. E José Mourinho está a fazer de tudo para levantar o moral de Pavlidis depois de 2 erros graves nos últimos jogos. O jornal A Bola avança que o treinador do Benfica mantém a confiança no ponta de lança e acredita que o grego vai ultrapassar rapidamente o mau momento. À saída do relevado, chegou a tapar o rosto. José Mourinho deu-lhe um forte abraço para tentar mostrar total apoio, mas Pavlidis estava inconsolável. Também estava cabisbaixo à saída do hotel de Turim, antes do regresso a Portugal. Recordo que no jogo de quarta-feira do Benfica, frente às Juventus, Pavlidis falhou um penalti, algo que não acontecia ao avançado grego há quase 7 anos. Escorregou no momento em que ia rematar e a bola saiu muito longe da baliza. O avançado vai continuar a ser uma aposta de José Mourinho, que além de intensificar o treino de finalização, irá nos próximos dias trabalhar do ponto de vista emocional do jogador. Portanto, Pedro Sousa, aquilo que vemos é um José Mourinho a acreditar nos jogadores que têm estado a titular, Pavlidis, Otamendi, também Alsons, mas agora relativamente a este ponta de lança, é de facto total confiança em Pavlidis? Ele é um exímio marcador de penaltis e o que aconteceu é inédito, escorregou. O Atlético de Madrid não avançou na Liga dos Campeões Europeus por causa de um penalti a 2 toques de escorregar um jogador na época passada. E, portanto, repara bem, mimo do Mourinho ao Pavlidis, mimo do Fariola e ao Samu pelo mesmo motivo, por ter falhado uma grande penalidade. O Pavlidis é um exímio marcador de penaltis e, portanto, eu creio que a confiança advém mais daquele falhanço no Dragão. Esse sim... ficou na retina pelo gesto técnico a 1 metro da baliza de ter falhado o empate quase no fim da partida. Portanto, é provavelmente o acumular das situações que fazem com que o Mourinho tenha, e bem, um tratamento de exceção, especial, com este jogador que tem sido o abono de família do Benfica. Porque pela experiência que José Mourinho tem, há a noção de que este tipo de falhanços pode afetar, de certa maneira, o psicológico de um jogador. Pavlidis poderá agora estar com menos confiança e José Mourinho tenta mexer com o emocional dele? A verdade é que também há outro dado que pode mexer com... Já todos percebemos que é Pavlidis primeiro e Ivanovic depois. Mas ontem começou a falar-se... Quer dizer, já há umas semanas que se fala que o Benfica quer um ponta de lança alto, espadaúdo, que dê outro tipo de soluções à equipa, que é aquilo que pretende a equipa do
do Benfica. E isso pode também mexer com a confiança de Pavlidis. Portanto, é aqui um conjunto de situações que eu acho que faz bem Mourinho em preservar o jogador e em dar-lhe moral, porque na verdade aquilo para mim não é... Falhou o penalti, falhou feio, é a Liga dos Campeões, mas escorregou. E este homem, que estamos aqui a ver na imagem ao lado, não costuma falhar, não falha nunca. Falhou agora. Falhava há quase 7 anos. Há 7 anos. E, portanto, estamos a falar de um jogador que o Benfica necessita obrigatoriamente para o que resta da temporada. Pedro Sousa, vamos avançar com outros temas e olhemos agora então para Rafa Silva, o grande tema em destaque. O Benfica já realizou a inscrição de Rafa na Liga e tudo indica que poderá estrear-se já no domingo. Segundo revelou Pedro Sousa, diretor da Correio da Manhã Rádio, aqui no Mercado de Now da Manhã, o Clube da Luz esperava apenas o transfer, que é um certificado internacional de transferência, para dar esse processo como concluído. Ainda assim, os restantes documentos para a inscrição foram já enviados para a Liga durante o dia de ontem. É assim muito provável que o avançado de 32 anos cumpra o primeiro jogo neste regresso ao Benfica no próximo domingo na recepção ao Estrela da Amadora. Cabe a José Mourinho perceber a condição física de Rafa, que não joga desde o dia 2 de novembro. Pedro Sousa, explica-nos que certificado internacional é este de transferência, se pode demorar muito tempo ainda a chegar ou não e se pode condicionar a convocatória de Rafa Silva no domingo frente ao Estrela da Amadora. Se não chegasse em tempo útil, até fechar os serviços da Federação e da Liga, sim. A resposta é sim. Mas eu não tenho informação a este momento. Eu creio que até já poderá estar deferida por completo a inscrição. Porque isto que estamos a assistir, só para as pessoas perceberem, é a debandada do Besiktas. Szymanski foi vendido por 10 milhões, Tammy Abraham foi vendido esta manhã por 22 milhões e meio ao Aston Villa e ontem foi consumada a transferência do Rafa por um valor incógnito de 5 milhões de euros. E, portanto, o Benfica inscreveu ontem o jogador. Rafa treinou integrado. Fez primeiro treino integrado, Rafa. Esse é um dado muito importante. Não conhece a maior parte dos jogadores, não são do seu tempo, com exceção de Oshnes, do meio campo para a frente, Sheldrup e Prestiani. Mas com Pavlidis ele não jogou, com Sudakov ele não jogou. Já não vou falar no Luka Bacca, está fora, e do Risco que estão fora, nem do Enzo. E portanto. Otamendi também. Sim, a defesa quase muito toda. Tempo. Com exceção do Dal, ele conhece toda a gente. E portanto eu creio que isto não quer essa integração. Provavelmente porque fez o seu último jogo oficial a 2 de novembro, não tem 90 minutos nas pernas. Mas se Rafa está para o jogo, é para jogar. Se é para 60 minutos, que seja para 60 minutos. Não creio que Rafa a ser convocado, e só amanhã o saberemos em concreto, seja para começar o jogo do banco e entrar depois. Porque este é o jogador que Mourinho queria para compor a equipa, venha quem vier a seguir. Este é o tal jogador. E porquê é que eu digo ainda mais isto? Se ele não vai utilizá-lo esta semana, também já não o pode utilizar com o Real Madrid porque ele não está inscrito. E portanto está sempre a adiar. E uma coisa é o ritmo de jogo e outra coisa é o treino integrado. E, portanto, eu creio que Rafa vai ser convocado e creio que Rafa vai jogar muitos minutos. Mas se fosse para ser titular, Pedro Sousa, José Mourinho corria o risco de perder o balneário? Qual balneário? Já o perdeu, é isso que me estás a dizer? Não, quer dizer, não perdeu nada no balneário. Quer dizer, o Rafa, vamos meter na cabeça uma coisa, podemos gostar mais ou menos do Rafa, da atitude dele quando saiu do Benfica. Mas é um jogador que não compete há mais de 2 meses, não é, Deixa-me só dizer isto. Podemos gostar mais do Rafa, e os benfiquistas estão no seu direito, gostar mais ou menos da forma como ele saiu, os do Besiktas mais ou menos da forma como ele saiu, o Roberto Martínez mais ou menos da forma como ele saiu da seleção. Todos estão no seu direito. Desportivamente falando, Sheldrup, Prestiani, Sudakov, venha lá quem vier, deste plantel do Benfica, é Rafa e mais 10. Pedro, também quero falar do Futebol Clube do Porto, mas deixa-me dar esta notícia de que os adeptos do Benfica dividem-se nas reações à contratação de Rafa. Nas redes sociais do Clube da Luz há comentários que sublinham a qualidade do jogador, mas a grande maioria parece manifestar-se contra esta opção de Rui Costa. Criticam o que qualificam de um regresso de quem quis abandonar o barco. Há quem peça também coragem para que seja divulgado o valor do negócio, o que não foi feito, pelo menos para já.
Do outro lado, há adeptos que garantem que Rafa é mais benfiquista do que muitos que andam a comentar nas redes sociais e defendem que Rafa passa imediatamente a ser o melhor extremo ou segundo avançado de José Mourinho. Pedro Sousa, isto ainda está em discussão, só iremos perceber quando realmente entrar em campo se vai ser um extremo ou um segundo avançado, ou se José Mourinho acabar por falar na conferência de imprensa. Ou as duas coisas, poderá haver também ali alterações. Mas Pedro Sousa, já que falava aqui da conferência de imprensa de José Mourinho, não sabemos se amanhã vai falar só à BTV, mas vai tentar proteger Rafa Silva destes comentários negativos nas redes sociais ou não tem impacto? O Rafa é um jogador que, vamos lá ver, até estas fotografias, o semblante dele, ninguém diria que ele estava a trocar de clube e regressar ao clube que tanto queria regressar e regressar a casa, como ele disse naquelas declarações à BTV. Se olharmos bem, o Rui Costa está a sorrir e o Rafa está a Rafa. E, portanto, é para o lado que o Rafa dorme melhor. Este Mourinho, nesse aspecto, não precisa fazer trabalho nenhum. Precisa de ter um jogador com níveis físicos mínimos para poder render. Mas eu reitero, Madalena e telespectadores do Now, com todo o respeito pelos outros que têm jogado naquelas posições, seja a médio esquerdo, seja a médio direito, seja a segundo avançado, seja lá onde for, desportivamente o Benfica não tem melhor. Eu percebo alguma indignação de adeptos e sócios. Ele saiu a custo zero. Saiu a custo zero, mas lembrem-se também que chegou por 16 milhões de euros na altura, declinando o Porto que lhe oferecia mais. Portanto, a história, reescrever a história, não. O Rafa rendeu 8 épocas ao Benfica. O Benfica pagou-lhe bem? Pagou. Mas ele também entregou. E, portanto, este é o jogador dos 2 dígitos que o Mourinho reclamou a seguir ao jogo com a Juventus. Este é o ala dos 2 dígitos. E é isso que ele vai fazer até ao final da temporada.